Hoje há uma tentativa de uma emenda condicional, porque no Brasil tudo quer resolver com lei, né? Se criar a carreira de Estado igual de promotor, de desembargador, acho que isso é um quimera, não vai conseguir nunca. Nós temos uma forte presença reguladora do Estado. O que se produz de normas legislativas, normas reguladoras, seja o Ministério da Saúde, seja a Agência Nacional de Saúde, é uma coisa assustadora. Né? Eu acho que ninguém consegue. Hoje eu descobri uma resolução disciplinando a contratação de entidades privadas. Você já viu? Saiu uma nova do Ministério, dando todo um arcabouço novo. É novo. É uma coisa nova. A execução direta do ato profissional, há uma baixa ocorrência de delegação, pela complexidade das nossas atividades. Nós temos uma perda do monopólio de saber pelo aparecimento da sociedade da informação. Hoje você vai na internet, digita aí qualquer patologia que vai sair tudo bem mais atualizado. As políticas são determinadas pela ideologia dominante do sistema. O sistema pende mais para a esquerda, mais para... Esquerda não, que é um termo hoje que não tem muito valor. Mais para a presença do Estado, mais liberal, né? Mais do mercado. Então a gente fica nesse pêndulo, né? E a autonomia profissional cada vez mais diminuída. Cada vez mais diminuída pelas normas. Falar nisso, também eu vi hoje no site do PIS, né? Obrigado mais por decisão judicial agora a colocar assim. Para a nossa lei. O exercício privilegiado da profissão, que ainda é socialmente valorizado. Se não fosse, a gente não tinha tanto menino fazendo vestibular, né? Liberdade limitada dos pacientes escolher os seus médicos dos meios para o serviço. Há uma limitação. Responsabilidade civil, penal, administrativa e ética são as responsabilidades que estão sobre nós. Há o reconhecimento da capacidade técnica dos médicos, na forma geral, lá. E uma atitude social e conduta profissional e pessoal positivas, que elas são aferidas por um código. Prioridade para o bem-estar da pessoa humana. Consciência social do papel do profissional na sociedade. Um elevado nível de altruísmo e de probidade. Nós não vendemos diagnóstico. Né? Sentenças são vendidas, mas diagnósticos não são vendidos. Uma diferença muito grande, né? Isso. Uma intensa agregação de tecnologia e de novos conhecimentos, em especial da biotecnologia e da informática. Uma especialização intensa, né? Coitado de quem for correr atrás da especialização. Em 5, 6 anos está totalmente desatualizado, corre isso, fica fora do mercado. É uma força de trabalho urbanizada. Nosso vice-presidente, há dias atrás, comitê de sanidade, e dizer que os médicos da Avenida Paulista no interior, quem vai para o interior se não tiver condições de trabalho? Há um trabalho mostrando que nas cidades onde existe agência da Caixa ou do Banco do Brasil não existe médicos. A urbanização é decorrência de quê? Do exercício da profissão, da tecnologia, dos centros de trabalho. Isso é uma verdade, né? É assustadora. Alagoas é uma coisa excepcional, está um pouco fora dessa realidade. Mas o trabalho feito agora pelo Conselho de São Paulo é uma coisa assustadora, né? Nós estamos com um médico, um para 400 habitantes. É uma força jovem. Né? Cada vez essa força de trabalho está ficando mais jovem. Mais da metade dos médicos brasileiros tem menos de 45 anos. Isso significa que a gente vai ter, nesses próximos 10 anos, né? Apesar da saída de uma parte, mas mais médicos, a taxa de natalidade de médicos está crescendo 4 vezes maior do que a taxa da população. É uma coisa que deve se tomar, né? Cuidado. Isso vai fazer com que haja mais médicos no mercado e nem todos eles serão qualificados. Aí entra, né? É institucionalizado, burocratizado. Há um aparelho formador extremamente eficiente. Né? A força de trabalho cada vez mais, graças a Deus, é feminina. Né? Está na faixa de 55 a 45. E existe a intermediação do trabalho e da remuneração. Isso é característico. Tudo é, eu estou colocando isso
Porque tudo isso foi o fundo de pano para a discussão da reforma do nosso país. Pode passar. Onde é que nós trabalhamos? No serviço de saúde, no saneamento, nas atividades industriais de produção de insumos, atividades de comercialização de produtos, atividades de financiamento. Nós trabalhamos. Há já consultores, expertos nisso. Atividades de gestão e atividades de pesquisa, desenvolvimento e ensino, e outras atividades. Ou seja, há um mercado de trabalho relativamente grande para o médico. Só que a gente se concentra basicamente em serviço de saúde. Um pouco de história da ética. Como é que nós chegamos a esse código de ética médica? Pitágoras dizia que a natureza intelectual é superior à natureza sensual. São as correntes existentes na história. Sócrates, que a virtude do conhecimento, mas havia uma necessidade do Estado forte para reprimir as pessoas que tivessem esse conhecimento, porque elas eram potencialmente danosas ao Estado. Parece que esse discurso tem que ouvir em algum lugar hoje, né? As ideias não morrem, né? Platão, o mal é reflexo imperfeito do real. Aristóteles dizia que a felicidade é a finalidade da vida. Então nós somos responsáveis por fazer felizes os nossos pacientes, desde que eles gozem de saúde. Hipócrates nos traz a ética da medicina na saúde. São Tomás de Aquino falava do pecado original, da redenção por meio da graça divina. Ele introduzia, digamos assim, o Deus de Deus nas nossas vidas. E Thomas Hobbes, né, que é um estudioso de ética, dizia que os homens são maus. E há necessidade de instrumentos que regulem suas atividades. E o Estado deve exercer essa regulação. Então, se o Hobbes dizia isso, a gente pode dizer, bom, os médicos são maus, né? Necessitam de um Estado que regule a sua atuação. A ideia parte daí. Entendeu? E o código de ética médica, quando ele é punitivo, não é para os bons, é para os maus. Rousseau, né? Dizia que o mal ético provém dos ajustes sociais. O homem é bom. Kant, né, que é o pai da ética deontológica dos deveres. A moralidade de um ato deve ser julgada por suas consequências, e sim pela motivação ética. Nietzsche, já nos albores do século XIX, século XX, que a conduta moral é utilizada pelos fracos para controlar os fortes. Não se cria ética, se cria moral, porque nós somos fracos para controlar os fortes. Colocamos normas éticas. Né? Isso foi na Alemanha do início do século XX, uma discussão muito grande sobre isso. E venceu a corrente de Nietzsche, aí veio o nazismo. Né? Russell, os juízos morais expressam desejos individuais ou atos aceitos. Isso na realidade dos códigos de ética médicos. E a ética em nossos dias, né? É o conflito de ciência e ética. Somos gigantes científicos ou impigmeus morais? Você pergunta feita por um general americano quando se lançou a bomba atômica em Hiroshima. Ele questionou no artigo. Mas aí surge, né, que nós tivemos experimentos nazistas, né, nos campos de concentração. Daí surge o Código de Nuremberg, com o consentimento esclarecido, com toda a normatização, o respeito à pessoa humana. Né. Uma das repercussões desses experimentos nazistas do Código de Nuremberg foi implantado nesse código. Pois eu vou comentar com vocês. A bomba atômica, que abriu um mundo diferente, né, da moralidade, de se lançar uma bomba, mas ao mesmo tempo os estrategistas diziam: nós não lançamos a bomba, irão morrer 1 milhão de soldados na invasão do mundo. E aí, como é que fica? Quem vai decidir? Joga a bomba, né? O projeto de genoma humano e a biotecnologia, que está sendo aberto, né? É uma coisa assustadora. Aí entra a questão da preservação do meio ambiente, entra a chamada Revolução Verde, né? E a Revolução da Ciência e da Informação. Acho que é a grande revolução que a gente vive no mundo de hoje. Né? Hoje nós somos ligados ao mundo através de um aparelhinho. E eu me lembro quando assistia Jornada nas Estrelas, né? Há 20 anos atrás, tem um tricorder, né? Saiu até uma matéria sobre isso. Está aqui o tricorder, né? Mas essa informação está chegando, ninguém consegue mais deter o conhecimento. Né?
Aí quais são as respostas que nós conseguimos nesses últimos anos? Primeiro, a bioética. O Potter, ele era um oncologista que trata de câncer, né? Ele era um biólogo que se dedicou à pesquisa em câncer. Então ele escreveu um livro chamado A Ponte para o Futuro. Ele tentava ligar a ética com a ciência, né? E ele lança princípios que hoje são referência, né? A benevolência, a não maleficência, a questão da autonomia, a questão da justiça. E a bioética ela tenta estudar de forma sistemática a ciência da saúde. Ela não é uma coisa exclusiva do médico. Inclusive, há quem diga que a bioética veio para limitar o poder do médico. Mas nós temos outros cientistas interessantes. O Hans Thomas, que é um alemão, ele falava muito da ética da responsabilidade e deixava esse mundo para os nossos descendentes melhor do que ele. E eu me lembro muito do Hans Thomas quando eu passo pelo Salgadinho. Eu me lembro quando era pequeno, a gente olhava e via o fundo do riacho. Você pescava ali, né? Singer, que tem uma visão extremamente diferente, ele é digamos assim, o grande defensor dos animais, e ele tem uma visão muito interessante sobre o ser humano. Ele diz que o embrião é um animal da raça humana. E sendo um animal da raça humana, ele pode ser submetido a testes, pode ser submetido a pesquisas. Então ele traz o lado dele assim, de defesa do animal e aplica. São as correntes que hoje existem, né? O biodireito e a verdade científica não poderá sobrepor-se a ética e o direito. Não sei até que ponto. Pronto, isso aqui eu vou passar, porque eu já falei para vocês, mais ou menos. Deontologia e fisiologia. Deveres e direitos. Regulou o exercício profissional através do código de ética médica, interliga o fazer com o agir. O fazer é a competência profissional, o agir é a conduta profissional. Então, entre o fazer e o agir, muitas vezes há um vale, né? Eu sempre, quando eu falo isso, atualmente, eu me lembro daquele especialista em inseminação artificial de São Paulo, né? Técnico fabuloso, né? No fazer, perfeito. Agora, no agir, muito desejado, né? Pode passar por favor. Na regulação do exercício da profissão, o objetivo da ética é estudar os atos profissionais do ponto de vista moral. Aí a gente qualifica eles como bons ou maus. Agora, tem um detalhe, eles têm que ser voluntários e conscientes. A ética intelectual, a ética social, não há uma profissão que não há um código de ética. Então, quando você tem um ato que ele foi voluntário, foi consciente e houve um dano ao paciente, isso não é ruim. Bom, não houve, você não pode muitas vezes caracterizar isso como erro. Vai passar o reto. E o que é um código de ética? Uma seleção histórica de regras e critérios que se mostraram válidas, eficazes e necessárias para regular a prática. Ele garante uma prestação eficiente de serviços da profissão e uma melhor conquista da sua finalidade profissional. Quando eu coloco válidas, eficazes e necessárias, é porque algumas regras caíram. Vou dar só um exemplo para vocês. É a consulta ao médico, né? Ou você foi obrigado, há anos atrás, do ponto de vista ético, você era obrigado a atender de graça. Você imagina o Brasil hoje tem 330 mil médicos. Hoje ele tem uns 3.500 a 4 mil médicos. Doutor Marco Davi, um nome, doutor Luciano, outro nome, doutor François. Se for atender todo médico parente de graça, vai morrer de fome. Essa regra caiu. Ela mostrou que não era válida. Uma mudança que teve, o cuidado, por exemplo, o Código de 88, ele disse que era proibido a eutanásia. O Código de 2009, ele proíbe a eutanásia. Mas diz ao médico que ele não faça tratamento, não plante técnicas, não use nenhuma terapia que não conduza ao bem-estar do paciente. É o chamado terapia fútil, né? Então, cria um cuidado paliativo. É uma coisa que está entrando agora na medicina, né? Está entrando no nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Ele regula as relações profissionais com seus pacientes e seus pares.
Ele exerce o controle da relação social institucional da prática profissional. Ele reforça a imagem corporativa e profissional. E ele acredita. Me lembrei que eu estou sentindo aqui, o Dr. Beto está falando da acreditação da Santa Casa. É o centro de acreditação da categoria. Tem um código de também. Olha aqui, professor. Ele informa, ele lembra, ele regula e dirige, ele identifica, ele defende, ele tem a função social e ele tem a função disciplinar. Então, todas essas funções são funções de poder também. Ele traz muitas vezes para nós padrões que eram antigos e que muita gente esquece. Os primeiros, um dos primeiros códigos que existiram era um chamado código de etiqueta. Não é mais. Ele tem uma função de regular, de